Olá, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né? O tema é mude seus horários, baseado na virtude da ordem. Então, caso vocês tenham alguém que vocês acreditem que possam se beneficiar com o tema da live, tem o aviãozinho ali embaixo, ó, pode encaminhar para a pessoa que você conhece. A Ju, a Lauane, tem uma galera entrando aqui. A Mariana, que eu conheci no Rio, né, Mariana? Tem a Carol. Muito bom, o pessoal tá sendo bem presente nas lives, né? A Carla, hoje passamos a tarde juntas. Ó, meu primo de longe está aqui também. A turma toda tá entrando. Muito bom. Então, o tema da live de hoje, ele é todo baseado na virtude da ordem. Mude seus horários, tá? Eu preparei um material simples, prático, porque esse tema ele também é bem extenso. Todos os temas que eu tento trazer aqui para vocês, eles são temas que dariam aulas e aulas para a gente poder discutir. Mas como o meu propósito é fazer 30 minutos de live, então eu tento fazer algo um pouco mais resumido, e aí eu sempre deixo uma boa referência bibliográfica, uma referência literária para vocês poderem ir atrás e se aprofundarem conforme vocês desejam, tá? Então vamos lá. O tema de hoje é mude seus horários, virtude da ordem. Eu vou usar hoje basicamente 3 livros aqui, específico sobre a virtude da ordem é esse daqui. Ele é um livro bem pequenininho, curtinho, ó, ele tem 70 páginas, muito bom esse livro, a gente vai usar ele. Vou usar este livro também aqui, que é um livro desse educador que eu gosto bastante, o David Isaac, Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação, que ele tem um capítulo que ele fala só sobre a virtude da ordem. Também eu trouxe um material que eu uso na escola para fazer a formação de professores, de famílias e de crianças. É claro que daí a gente faz adaptação para a faixa etária, né? Que é, dentro da virtude da temperança, eu trabalho a virtude humana, que é a virtude da ordem, e a gente trabalha a virtude material, temporal, afetiva e mental. E um trechinho deste livro aqui, tá? Que é um livro para educadores. Vamos lá, então. Vocês já devem ter se deparado com pessoas que têm bastante tempo, né? Por não terem uma ocupação fixa, ou ainda por não terem família, não terem filhos. E aí, ao conversar com essa pessoa, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu queria tanto fazer uma atividade física, eu não tenho tempo. Mas eu queria tanto lá na missa, mas eu não tenho tempo. Mas eu queria tanto começar esse curso, mas eu não tenho tempo. E aí você se depara com uma outra situação, um outro contexto, que tem uma pessoa que ela trabalha, né, bastante, tem família, tem filhos, atua bastante em casa, enfim, né, para cuidar do seu lar. E essa pessoa consegue fazer uma série de outras atividades, além de cuidar da sua casa, da sua família e também trabalhar. Vocês conhecem esses dois tipos de seres humanos, esses dois tipos de pessoas, né? Eu conheço. E aí, a pergunta é, o porquê que uma que tem mais deveres, mais tarefas, mais obrigações, mesmo perante todos esses deveres e essas tarefas, ela consegue arrumar tempo para fazer um curso, para ler, para fazer atividade física, e a outra que tem um tempo um pouco mais ocioso, por não trabalhar, né, ou por não ter tantas tarefas domésticas em casa, sempre está se queixando que não tem tempo para fazer o que ela gostaria de fazer. Isso acontece normalmente por falta de organização, tá? E essa organização, ela está inteiramente ligada com a virtude da ordem. E aí eu vou ler um trechinho desse livro,
que nós estamos trabalhando na escola, eu estou trabalhando com uma equipe de psicólogos, orientadores educacionais, pedagogos, que ele traz assim, apesar dele ser um livro destinado para educadores, ele traz muitas informações relevantes para a vida de qualquer pessoa. Então ele traz nesse trecho o seguinte ponto. Pela boa antropologia, buscar montanhas e não rodear buracos. No imenso universo de possibilidades do fazer humano, existem montanhas a escalar, paisagens a considerar, florestas para desbravar, oceanos a navegar, rios e regatos a percorrer. No meio de tantas coisas belas, existem também, aqui e ali, alguns pântanos e alguns buracos. São possibilidades de fazer imorais ou perigosas ou inconvenientes, atos possíveis de serem feitos, mas que não devemos fazer. Ao longo dos séculos, a moral, a ética e a religião já delimitaram esses buracos como sinais bem claros e perigosos, de tal forma que é fácil para um pai ou para uma mãe ou para qualquer pessoa alertar o seu filho, o seu aluno ou até a si mesmo que esses buracos existem e que eles devem ser evitados, mas que o grande objetivo da vida é buscar a realização pessoal percorrendo todo mundo de possibilidades, tanto de montanhas, de escaladas, de paisagens, de florestas, como de pântanos e buracos. Entretanto, é muito comum que nós, pessoas, numa obsessão grande, fiquemos rodeando os buracos. E nessa tentativa de rodear os buracos, dificilmente a gente escala as montanhas. O que eu quis dizer com esse trechinho que eu trouxe para vocês? Então, buscar montanhas e não rodear buracos. Normalmente, quando a gente fica se justificando muito por algo que nós não estamos conseguindo fazer, é a mesma coisa que esse livro disse, é porque nós estamos rodeando buracos e nós não estamos conseguindo escalar montanhas. E uma das possibilidades de nós pararmos de rodear buracos e começarmos a escalar montanhas é a organização da vida, a organização dos horários da nossa rotina, que é tão importante para que nós possamos ter uma qualidade, né, e alcançar as nossas metas e ter um propósito. Então, como que a gente faz isso? Esse livro aqui, do David Isaac, ele diz o seguinte, ó, dificilmente a pessoa poderá viver a ordem por dentro, a ordem interna, se ela não viver a ordem externa. E isso é muito claro, principalmente em crianças, né? Quando a gente atende famílias na escola, que a criança está muito desorganizada, está muito rebelde, irritada, cansada. Normalmente, quando nós chamamos a família para conversar, nós já entendemos ali nos primeiros minutos de conversa, que a criança está sem uma rotina, né? Ela está sem uma rotina de sono adequada, de alimentação, de higiene e de estudo. E a mesma coisa acontece com o adulto, né? Quando o adulto está sem uma rotina bem estabelecida, bem estruturada, com horários fixos, ele normalmente vive uma situação de mais estabilidade, de segurança, sem estresse. E isso vem em decorrência da organização dos meus hábitos básicos. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar para traçar mudanças de horários é pensar qual que é o horário que eu acordo e qual que é o horário que eu durmo, né? Então, se eu acordo 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e vou dormir 10 horas da noite, o que eu faço nesse período que eu estou acordado? Das 5 às 10, das 6 às 10, enfim, você que vai colocar lá o horário que você acorda e o horário que você dorme, tá? E aí você vai colocar na sua rotina quais são as suas prioridades, certo? E aí nessa situação de prioridade, este livro aqui, ele traz um trecho muito interessante aqui, que ele começa dizendo assim, ó. Santo Agostinho definiu a ordem como uma disposição de coisas iguais e desiguais, que dá a cada uma o seu lugar. Daí, antes de colocarmos as nossas coisas e tarefas no seu devido lugar, primeiro devemos definir qual é o lugar.
E aí ele traz o seguinte, ó, ele traz uma ilustração para você distribuir. Quais são os seus critérios de distribuição dos seus deveres, das suas obrigações, e qual que é a proporção deles. Então ele coloca lá, nos 5 dedos da mão. Nesse dedo maior, ele define os deveres religiosos, representados pelo dedo médio. No dedo indicador, esse daqui, ele define os trabalhos profissionais, dedo indicador. No dedo anular, ele define as obrigações familiares. No dedo mindinho, o descanso e a cultura. E no dedo polegar, ele define propostas, responsabilidades, atividades relacionadas ao seu caráter. E ele diz o seguinte, ó, de que serve o homem ganhar o mundo se vai perder a sua própria alma? O que quer dizer isso? Nesses 5 dedos da mão, você vai distribuir quais são os seus deveres e as suas obrigações. Então, primeiro, Deus, família, trabalho, certo? Descanso e cultura, ó, o dedo mindinho, e também responsabilidades para o seu caráter, que é o dedo polegar. E aí você vai, então, olhar para a sua agenda. A sua agenda, ela começa, quando você olhar para a sua agenda, você vai colocar lá o horário que você acorda, o horário que você dorme, quais são as suas obrigações fixas. Uma vez que a sua obrigação fixa tem a ver com Deus, então você tem que separar o seu horário diário lá para fazer a sua oração, a sua meditação, né, a sua leitura bíblica, ou rezar o seu terço para os católicos, enfim. Seguido disso, quais são as minhas obrigações familiares, tá? Então, eu acordo todos os dias, eu preconizo tomar café da manhã com os meus filhos, com meu marido, enfim, ou então o almoço, ou então o jantar. Eu não consigo fazer tudo, mas eu tenho lá as minhas obrigações fixas com a minha família. Marido, filhos, esposa, filhos, então, pai, mãe, enfim. Em seguida, vem os meus deveres, as minhas obrigações de trabalho. Então, se eu trabalho em casa, os meus deveres domésticos. Se eu trabalho fora de casa, eu tenho uma atuação numa empresa, eu sou funcionário ou eu sou a proprietária, enfim, presto serviço, quais são os meus horários que eu estou dedicando a isso? E aí eu tenho também, como ele diz aqui, ó, no dedo mindinho, o descanso e a cultura, que estão relacionados à formação, à leitura, ao descanso, né, o descanso produtivo, atividade física e, por último, as responsabilidades de caráter. Você olhou para a sua agenda, então ele diz aqui, ó, dizíamos que a ordem começa pelo cuidado de atribuir lugar para cada coisa, então cada coisa tem o seu lugar. E aí entra uma frase também desse livro para a gente trabalhar a virtude da ordem, que tudo tem um quando, faço já, tudo tem um onde, guardo já. Essas duas frases, elas são essenciais para quem quer trabalhar a organização dos seus horários. Porque se você começa na sua agenda, distribuindo os seus horários, as suas obrigações, os seus deveres, você vai aplainando, né, grandes voos. Ali você enxerga quais são os seus compromissos, os seus deveres, as suas obrigações e os momentos que você vai ter também para gozar de coisas gostosas e prazerosas, tá? Entretanto, de que adianta você ter uma agenda bem estabelecida, organizadinha, com os horários todos, se você não trabalhar de forma prática dentro dessa agenda? E aí entra a ordem, não só do tempo, dos horários da vida, mas a ordem das coisas. Então, tudo tem um onde, guardo já. Por quê? Se eu não me organizo com os meus materiais, com a minha casa, com o meu guarda-roupa, com o meu quarto, com a minha mesa de trabalho, quando eu for precisar de algum material, de algum utensílio, de alguma roupa, eu não vou achar e eu vou acabar me atrasando para outras tarefas e outros deveres que eu tenho na minha vida. Ou seja, a ordem do tempo, a organização dos nossos horários, né, da nossa agenda, ela também está relacionada com a organização das nossas coisas.
Então, o Jordan Peterson, que é um grande psicólogo canadense, ele fala que a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é organizar a sua cama, acordar e arrumar a sua cama, né? É como se fosse um mantra para ele. Então, acorda, arruma a sua cama, começa pelo que é seu, o que é sua obrigação, o que é o seu lar, a sua vida. Organiza o seu quarto, organiza o seu guarda-roupa, organiza a sua sala, a sua cozinha. Por quê? Tudo que é esteticamente visível, né? Tudo que gera um conforto estético para os seres humanos, um ambiente organizado materialmente, esteticamente, também gera um conforto e uma organização interna. Desta forma, subentende-se de que para que eu tenha uma rotina, para que eu consiga organizar os meus horários, eu também preciso organizar as minhas coisas. Eu também preciso viver em um ambiente esteticamente organizado. E a gente começa então pela nossa casa, pelo nosso lar. Nosso quarto, nosso guarda-roupa, nosso banheiro, aí a gente vai indo, sala, cozinha, varanda, todos os espaços da casa. Porque quanto mais organizados eles estiverem, mais confortáveis esteticamente eles estarão, e isso gera uma segurança interna. Partindo dessa organização material, eu vou então para a minha organização temporal. Tudo tem um quando, faço já. E aí a gente tem que entender um mantra que eu aprendi com um grande educador que é o João Malheiro. Tudo tem um quando, faço já, e nós precisamos aprender a viver em função do tempo e não em função das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu comentei no Instagram que eu tinha um artigo para escrever sobre TDAH e a escola, né? E aí eu tinha exatamente um pedaço da minha noite da segunda-feira. Ontem eu tava com o dia muito corrido, eu consegui mexer muito pouco, eu pedi pro Daniel fazer uma revisão. Hoje eu tinha 2 horas para mexer com a revisão, eu tenho uma pessoa que me ajuda na revisão, e diagramar, fazer toda a diagramação para fazer a publicação do capítulo no livro, certo? É claro que eu adoraria ter ficado muito mais tempo, dedicado muito mais tempo, estudos, para esse artigo. Entretanto, o que eu tinha de tempo disponível para isso eram as 3 horas da segunda-feira, 1 hora de ontem e 2 horas de hoje. É isso, ponto, tá? E aí, o que acontece com muitas pessoas? Na tentativa de quererem fazer além daquilo que é possível, eu não tô falando para ser relaxado, tá, gente? Fazer o bom com qualidade. Elas acabam se atrasando com os outros compromissos. Então, quando eu me organizo com relação às coisas e ao tempo, eu sei que eu tenho X horas para aquilo e não 2X ou X mais 1, certo? Principalmente para as pessoas que querem instalar um hábito, um exemplo de leitura, um esporte, né? Às vezes a gente olha lá uma série de pessoas no Instagram, fala, puxa, essa pessoa faz, vou dar um outro exemplo, pedala, né? 5 vezes na semana, que eu adoro andar de bicicleta, vocês que me seguem sabem que é um esporte que eu curto bastante. Só que é um esporte que toma tempo, né? Porque além de você se deslocar da sua casa e ir para a rua, ele te exige tempo para você se arrumar, é capacete, é protetor solar, é roupa, é sapatilha, é luva, é água, é isso, aquilo, parará, e todo o tempo de percurso. Então, quando eu posso olhar uma série de pessoas aqui no Instagram e falar, nossa, que máximo, ela pedala 5 vezes na semana. Mas isso se encaixa dentro da minha realidade? É possível pedalar 5 vezes na semana? Se eu pedalar 5 vezes na semana, será que eu vou estar deixando de fazer outras coisas que são tão importantes ou mais importantes do que pedalar? E aí esse livro ele traz, além da importância da agenda, ele fala sobre você estabelecer critérios. Quais são os critérios? O que é mais importante na sua vida? E aí, entre esses critérios, você volta lá na mão, certo? A minha mão, ela tá de acordo com esse livro aqui, com a orientação que ele fala. A sua mão pode estar diferente, e aí tá tudo bem, você vai se adequar às suas prioridades. Quais são os seus critérios na escolha e na definição das suas tarefas e das suas obrigações? E aí, ele diz o seguinte, ó, as experiências do homem
Elas não são só relacionadas à memória, à inteligência e à vontade, como eu falei em outras lives, mas também à organização da sua agenda. E ele fala algumas regras básicas. Quais são essas regras básicas? Antes de mais nada, perguntar-nos sinceramente o que temos de fazer hoje e não o que nos agrada ou o que é mais fácil. Isso é ponto de partida. Se você foi lá para a sua agenda, estabeleceu seus compromissos fixos com a sua família, com o seu trabalho, com a sua religião, enfim, com a sua atividade física, você vai olhar para a sua agenda e vai falar assim, o que de fato eu preciso fazer hoje, o que é minha obrigação, o que é o meu dever e não só o que eu gosto. Porque se eu for para aquilo que eu gosto e aquilo que é fácil, normalmente eu vou acabar o quê? Não fazendo o que é o meu dever. Outra dica outra regra que esse livro traz é montar a sequência do que temos que fazer. O que significa isso? Primeiro, eu tenho esta tarefa para fazer. Segunda, vem essa. Terceira, vem essa. Quarta, vem essa. Se de fato eu tenho lá 4, 5 compromissos numa manhã, né? Tarefas, deveres para fazer na manhã, e eu conseguir fazer apenas 2, é a hora de eu pegar a terceira regra aqui e olhar. Eu estou sendo realista comigo em termos de tempo, em termos de disponibilidade, de vontade de fazer aquilo que é necessário e até mesmo de oportunidade, porque se eu estou me empenhando, me esforçando de fazer o que de fato é importante e eu não estou conseguindo, eu preciso ser realista. Por quê? Existem pessoas e pessoas. E isso está muito relacionado com o temperamento. Tem pessoas que têm o temperamento mais expansivo. Elas se expandem, elas são ágeis, elas se movem rapidamente. E tem pessoas que têm um temperamento mais o quê? Retido, restrito, não é restrito, é de constrição. Elas são mais tímidas, são mais contraídas. As pessoas que são mais contraídas, são mais tímidas, elas precisam de mais tempo para elaborar aquilo que elas precisam fazer. Diferente das pessoas que são mais expansivas, né? Porque elas elaboram, elas se saem melhor perante situações e tarefas em públicos, né? De forma mais ágil. Então, quando você olha para a sua realidade, dos seus horários, da sua vida lá, e vê que das 10 tarefas que você estabeleceu, você só conseguiu cumprir 5, é hora de você se colocar de frente com a realidade. Ou seja, ou eu estou dedicando tempo demais para algo que não é tão importante, ou eu não estou conseguindo de fato atender a todas essas demandas. E aí eu preciso recalcular rotas para eu conseguir de fato manter a minha sequência de atividades, tá? Por isso que exige planejamento. E aí quando você for planejar, sempre coloque lá os possíveis imprevistos. Então, caso você fique doente, alguém da sua família fique doente, você tem que ir ao médico ou furou um pneu do carro. E aí quando você vai montar a sua agenda, coloque ali na sua agenda possíveis janelas, tá? Então, assim, essas janelas, elas serão utilizadas quando, de fato, você não conseguir desenvolver todos os seus deveres, todas as suas obrigações que você se propôs a fazer no dia anterior ou na semana anterior. Então, nessa semana, naquela janela que eu tenho ali, eu vou desenvolver isso, porque dessa semana não pode passar, tá? E aí ele traz também aqui uma série de orientações. Então, primeira delas, cada coisa no seu lugar. Mal tem acabado de usá-la, devolva imediatamente no seu lugar. Isso para tudo. Se você quer manter sua rotina de horários, você usou o seu computador, você usou a sua roupa, você usou o seu sapato, não está usando mais, devolva no seu lugar. Por quê? Se você não guarda as coisas no seu lugar, quando você precisar, você vai se atrasar para sair de casa ou para usar aquilo que você precisa. Os objetos pessoais têm de ser guardados no quarto de dormir e não na sala, na cozinha, né, na varanda, enfim. É preciso fazer a cama todos os dias antes de acordar. Esse é um desafio até para mim, hein? Planeje o cardápio
com 1 ou até 2 semanas de antecedência. Por quê? Eu quero começar uma dieta e aí eu não consigo começar a dieta porque tá faltando os alimentos aqui na minha casa para fazer a dieta. Então, planeja o seu cardápio com pelo menos 1 semana de antecedência para você providenciar comida para você conseguir fazer a dieta, tá? Isso daí tem tudo a ver com a organização dos horários. Se você não organiza as suas coisas, dificilmente você vai conseguir organizar os seus horários, certo? Não deixe para o dia seguinte o trabalho que você precisa fazer hoje. Um exemplo, você tem um e-mail que você precisa responder, porque se você sabe que se você não entrar e não responder aquele e-mail hoje, você vai ter um trabalho dobrado. Então, enfrenta aquilo, vai lá, supera aquele e-mail, abre aquele e-mail e toca a sua vida para você poder ir para a próxima atividade, tá? Acostume-se a fazer listas, isso é muito bom, isso eu aprendi com meu marido, Daniel. Eu tinha uma memória maravilhosa, eu não precisava fazer lista, eu não tinha agenda, eu não tinha nada. Até que eu cheguei a um ponto que eu comecei a marcar 2 pessoas no mesmo horário, comecei a esquecer as coisas que eu precisava, esquecer festinha de aniversário dos meus filhos, esquecer consulta médica, esquecer compromissos pessoais meus. Então, o que eu fiz? Além da agenda, a gente faz o quê? Lista de pendências. Você anota aquilo que você não conseguiu fazer naquele dia ou naquela semana. Faz um exame de consciência. Chega à noite no seu dia e aí você lembra, puxa, eu não consegui enviar a mensagem para aquela pessoa que eu precisava sobre a foto que eu preciso para acrescentar no documento X. Eu não consegui marcar um médico que meu marido pediu. Eu não consegui levar as crianças para vacinar. Então anota pendências. E aí você coloca lá as pendências mais urgentes e depois as pendências de médio prazo e depois as de longo prazo. Entendeu? Por quê? Quando você faz esse exame de consciência, essa autoavaliação no final do dia, do seu saldo, da sua agenda, dos seus horários, daquilo que você conseguiu fazer, daquilo que você não conseguiu fazer, a chance de você conseguir fazer aquilo que você havia programado e não fez, ela aumenta. Do que a pessoa que não anota as pendências, né? E aí ela acaba o quê? Esquecendo. Aí ela só lembra quando de fato já passou ou ela já perdeu a oportunidade. Ou seja, além da agenda, além de organizar as suas coisas materiais, faça todos os dias um exame de consciência do que você conseguiu fazer no seu dia e do que você não conseguiu e ficou pendente. Isso é fundamental, tá bom? Deixa eu achar aqui que tem mais coisa nesse livro aqui, peraí. Cada coisa no seu lugar, tá? Não se irrite quando estiver esperando numa fila, num consultório médico. Aproveite esse momento para organizar a sua agenda, né? Para organizar, colocar a leitura em dia, assistir uma aula que você precisa, ou até mesmo fazer uma lista de supermercado, uma lista de açougue, uma lista de pendências, ou mandar mensagem para as pessoas que você precisa. Ocupa esse período, esses minutos, essas horas que você está ali esperando na fila do banco, esperando um consultório, esperando alguém que marcou o compromisso com você e que não foi organizado o suficiente, não está exercendo a virtude da ordem, né? Ocupa esse tempo e produza, né? Escreve um artigo, lembra quais são os aniversariantes do mês da sua família. Eu costumo fazer, eu pego, quando eu estou esperando assim, né? Os aniversários que meus filhos têm, de quem são os amiguinhos, quais são os presentes que eu tenho que comprar, ou então eu costumo também eu quero escrever um artigo sobre desenvolvimento da linguagem de crianças, aí eu aproveito já para rascunhar. Voltou, né? Acho que voltou. Ao invés de você se estressar por ficar esperando, né, para a pessoa que deixou você esperando ali, ocupe esse tempo para organizar sua vida e organizar sua rotina.
certo? E aí nós estamos com o nosso tempo aqui acabando, já são 20 horas. Vou tentar finalizar para vocês com um trecho também desse livro aqui, ó. Tá? A Virtude da Ordem. Ele fala o seguinte: há pessoas cronicamente incapazes de se ocupar com o que fazem no momento, porque estão sempre pensando no que farão depois. Isso é um grande vício e é um grande defeito, porque ao invés de você estar presente e fazer aquilo com qualidade, fazer aquilo bem feito, você está tentando fazer o que você se propôs naquele momento, naquele minuto, naquela hora ali, e você também está pensando nas coisas que você ainda tem que fazer. Eu volto a dizer, numa dica que eu dei numa outra live lá, a melhor coisa que você está fazendo é a coisa que você está fazendo agora. Dê importância e se faça presente no que você está fazendo, certo? E não fique sendo levado pelas suas divagações de ideias, de situações que ainda não aconteceram. Esse livro aqui, ele fala uma coisa bem interessante, que é o seguinte: você tem que se preocupar sim com o futuro. Claro, todo mundo tem que se preocupar com o futuro, todo mundo tem que traçar um propósito, traçar metas, né? Mas para você se preocupar com o futuro, você também tem que atuar no presente. E da mesma forma é o contrário. Se você só fica pensando no tempo presente, no que está acontecendo agora, e se esquece de se organizar para o futuro, de fazer uma projeção, né, de fazer um plano de ação futuro, você também não sai do lugar. Você fica só rodeando ali no seu loopingzinho. Ou seja, viva o presente, atue no que você precisa fazer, desenvolva as suas tarefas, as suas obrigações, mas tenha em mente que você não conseguirá fazer somente aquilo da sua vida. Ou seja, eu adoro ler, entretanto, essa semana eu tô com as minhas leituras atrasadas porque eu tinha um compromisso de escrever um artigo. Agora que eu entreguei o artigo, eu vou voltar a me organizar com a minha leitura da semana, tá? O que isso significa? Eu estou pensando no que eu tenho que fazer agora, entretanto, eu tenho um propósito maior lá na frente. Eu estou preocupada também com as outras tarefas, com as outras obrigações que eu tenho na próxima semana, no próximo dia, nas próximas horas e no futuro. O futuro e o presente, eles precisam estar conectados. Nem ao ponto que eu fique só vivendo pensando no futuro e eu não faço nada, e nem ao ponto que eu só fique vivendo a situação do presente e não organize o meu futuro, tá bom? Então, eu vou encerrar a live de hoje com algumas dicas para fechar esse encontro. Primeiro, lembrando da frase do João Malheiro, né? Não viva em função das coisas, mas viva em função do tempo, para que eu consiga organizar bem a minha rotina. Então, viva em função do tempo e não viva em função das coisas. Eu tenho 1 hora para fazer exercício físico, então eu vou fazer 1 hora e vou fazer bem feito. Ah, mas eu queria fazer em 1h30. Não tenho, faz em 1 hora, é isso que você tem. Melhor do que não fazer nada, certo? Eu tenho 30 minutos para ler por dia, mas se eu lesse 1 hora, eu ia render muito mais. Mas eu não tenho 1 hora, então eu vou usar os 30 minutos, certo? Eu tenho 4 horas do meu dia para ficar de forma produtiva com meu marido, com meus filhos, porque o restante do tempo eu preciso trabalhar e dormir. Então, nessas 4 horas, faça bem feito o que você tem que fazer com o seu marido e com os seus filhos, né? E aí, organiza a sua agenda. E quando você for organizar a sua agenda, tenha em mente que você precisa colocar lá quais são as suas prioridades. Lembra dos 5 dedos da mão, né? Deus, família, trabalho, lazer e ocupação com caráter, responsabilidade social. Essa é uma dica deste livro aqui. Você pode fazer os seus critérios conforme aquilo que você acredita, os seus valores, as suas crenças e as suas virtudes. Definir o meu critério, monte a sua agenda a partir do horário que você acorda até o horário que você dorme. Distribua tempo para cada atividade, para cada dever, para cada obrigação. E olhe para as suas janelas que vão sobrar e veja o que você está fazendo nessas janelas. E use esse tempo de forma produtiva para o seu desenvolvimento pessoal,
físico e espiritual, tá bom? Bom, gente, era isso. Eu tentei resumir o máximo que eu pude. A gente pode continuar num outro momento. Espero que vocês tenham apreciado, gostado. Um beijo e até a próxima. Boa noite.